a área do triângulo ABC da figura é 25 raiz de 3. Supondo que raiz de 3 é igual a 1,7, o perímetro do triângulo é quanto? Bem, veja a situação aqui é a seguinte. Existem algumas alternativas para a gente calcular a área do triângulo. Existem boas alternativas. E dentro desse cenário, tem uma estratégia para calcular a área do triângulo que merece destaque. Tá? A área do triângulo pode ser obtida, entre outros jeitos, por meio dessa conta aqui. Ó. Lado A vezes lado B, vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2. É uma estratégia para obter a área do triângulo. Repare que eu vou usar esse caminho justamente porque tem algumas particularidades que permitem usar isso. Veja, se esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo aqui, eu tenho certeza que é 120. Porque um ângulo interno mais um ângulo externo tem que dar sempre 180 graus. Mas uma coisinha, 30, 120 já deu 150 na soma, para 180 falta 30. Se um triângulo tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais, e esse triângulo é classificado como um triângulo isósceles. Então eu tenho certeza que a medida BC é igual à medida CA, porque os ângulos opostos são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar BC de x e vou chamar CA de x também. Com certeza eles são medidas iguais. Ora, dentro desse cenário cabe a aplicação dessa área do triângulo. Veja, a área do triângulo vai ser medida do lado x, medida do outro lado x também, seno de 120 dividido por 2. Ótimo! Agora temos um probleminha, né? Calcular o seno de 120. Bom, para a gente obter o seno de 120, basta você lembrar que o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. Redução ao primeiro quadrante. Você vê quanto que falta para 180. Então vai ficar assim, ó. Essa área vai ser, na verdade, x² seno de 60 graus dividido por 2. Muito bem. Nesse cenário, a gente sabe que a área, ele falou o valor da área, é 25 raiz de 3. Olha aqui, ó. 25 raiz de 3 é o valor da área. Igual a x² sobre 2, né? Vou dar um espacinho para colocar o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Se você quisesse colocar divisão por 4 direto, fique à vontade. Note que raiz de 3 aparece multiplicando de ambos os lados, então é passível de simplificação. Uma outra coisa é 25 é igual a x², agora sim, sobre 4. Passamos o 4 multiplicando, então vai dar 100 igual a x². X é a raiz quadrada de 100, que nesse caso dá um x igual a 10. Bem, uma coisa importante aqui é o seguinte, né, que a raiz quadrada sempre é mais ou menos, mas como a gente está falando de uma área, de um perímetro, de um triângulo, não tem por que x ser igual a menos 10. Só que a pergunta não é o valor de x, a pergunta é o perímetro do triângulo. Para a gente obter o perímetro do triângulo, a gente vai precisar fazer a soma de todos os lados. E, infelizmente, a gente não tem todos os lados. Repare, a gente está na seguinte situação. Temos um lado de medida 10. Temos outro lado de medida 10. Então, vou fazer aqui. Ó. Medida 10. Temos os três ângulos. Porém, a gente não tem o terceiro lado. Não tem como calcular o perímetro, a soma de todos os lados, sem conhecer todos os lados. Então, a gente tem um 10, temos um 30, temos um 30 graus aqui, temos um 120 graus. Porém, não temos, né, ainda a medida do terceiro lado. Então, a gente não conhece a medida que vai de A até B. Bom, a gente não conhece de momento, mas se você pensar comigo aqui um pouquinho, vamos chamar essa medida de A até B de y aqui, ó, e dá para aplicar a lei dos cossenos. Qual é a lei dos cossenos?
a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno do ângulo A. Vamos fazer aqui, ó. No nosso caso, y quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 cosseno de 120. Ah, mas eu não sei o cosseno de 120. Não tem problema. O cosseno de 120, 120 é um ângulo do segundo quadrante, é menos o cosseno de 60. Veja quanto falta para 180 e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, substituindo lá, nós vamos ter y quadrado igual a 100 mais 100 menos 2 vezes 100, que é 10 vezes 10, ou 200, cosseno de 60 graus. Menos cosseno de 60 graus. Tá aí. Só que menos com menos é mais. Então vai ficar assim, ó. 100 mais 2 vezes 100. Cosseno de 60 é meio. Ou seja, é passível de simplificação esse 2, por isso que eu não multipliquei antes. E nós temos y quadrado igual a 300. Y é a raiz quadrada de 300. Só que veja, 300 é 3 vezes 100. 100 tem raiz quadrada exata, é 10. Raiz de 3 que não tem. Então, esse é o valor da medida y. 10 raiz de 3. Vamos à resposta. A resposta é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Quais são todos os lados? 10 mais 10 mais 10 raiz de 3. Só que veja, ele pediu para que a raiz de 3 fosse trocada por 1,7. Então vai ficar 10 mais 10 mais 10 vezes 1,7, que vai ser 10 mais 10 mais 17, que dá um resultado de 37. 37 é o perímetro que se encontra na letra C. Veja que a última coisa que eu usei foi a informação de a raiz de 3 ser 1,7. Muita gente começa resolvendo a questão e substitui. Primeira coisa, trocar todas as raízes de 3 por 1,7. Isso gera uma demanda de contas, às vezes, meio difíceis de fazer e possivelmente desnecessárias, ok? Então dá uma olhada no enunciado e veja que a última coisa que eu fiz foi substituir a raiz de 3 por 1,7, ok? Espero que tenha ajudado e até a próxima.